Olá, tudo bem? Nós vamos aqui tratar da Comissão Mista de Orçamento com a notícia aí recente que saiu aí na mídia de que o presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso Nacional, anunciou a instalação da Comissão Mista. E por que ele anunciou? Porque o projeto de lei orçamentária anual chegou lá no Congresso Nacional e precisamos falar sobre a Comissão Mista que vai debater sobre esse projeto. Por isso convidei aqui meu colega e professor César Lima. Vou passar aqui a palavra para o César se apresentar rapidamente e a gente seguir aqui na nossa discussão sobre a Comissão Mista de Orçamento e o projeto de lei orçamentária para 2021. Fala aí, César. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a CMO e espero aí contribuir com os estudos de vocês. Legal, aí o César tem mais de 20 anos aí de experiência lá no Congresso Nacional acompanhando essa Comissão Mista de Orçamento. Olha só, então o que o presidente do Senado Federal, e por que é o presidente do Senado Federal que fala que vai instalar a Comissão Mista? Por que não o presidente da Câmara? Porque a gente já sabe que o presidente do Senado Federal é o presidente do Congresso Nacional, conforme lá o artigo 57 da Constituição Federal. Ele é o presidente da mesa do Congresso Nacional. O que o presidente falou? Olha só, anunciou o seguinte, que diante da relevância da peça orçamentária encaminhada pelo governo no dia 31 de agosto, tomamos a decisão de abrirmos os trabalhos da CMO. Temos a dimensão da importância de debatermos o orçamento, afirmou o presidente aqui do Senado Federal. Então veja que aqui você já vai aprendendo. Não poderia ser o presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara não é o presidente do Congresso Nacional. É claro que as duas casas trabalham em conjunto. Então quando o presidente do Senado fez esse pronunciamento, ele conversou lá com o presidente da Câmara, falou assim, ó, a gente vai ter que instalar. Os dois conversaram e ele foi e anunciou. E a Comissão Mista, vou perguntar aqui para o César, que conhece bem a Comissão Mista, e olha, tem muita gente que não sabe o nome correto dessa comissão, hein? O nome correto dessa comissão não é fácil, nem mesmo a imprensa às vezes noticia de forma correta ali o nome, que é um nome um pouco mais extenso, né, o nome da comissão, e não está na Constituição esse nome. Mas a gente vai ver que essa comissão foi criada assim pela Constituição Federal. Mas César, diz aí, o César vai matar aí de primeira, vocês vão ver o nome dessa Comissão Mista. Qual é, César, o nome aí? Rapaz, é porque dá quase um parágrafo, né? Se chama Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Esse é o nome completo da nossa CMO. Olha lá, já está até lá no nosso slide, pessoal, olha lá. O César matou aí, ó, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, comumente chamada de CMO. César, ela foi criada onde aí? Você que conhece bem ela lá. Rapaz, ela é a única comissão permanente, né, que está na Constituição Federal, lá no artigo 166. E é obrigatório que as emendas que os parlamentares apresentam ao orçamento federal sejam apresentadas perante essa comissão e analisadas por ela. Então, olha aí, ó, comissão, então, a de criação constitucional, vou marcar aqui no slide, pessoal, ó, comissão de criação constitucional, mista, por que é mista? Porque tem deputados e senadores, né? E é a única, como o professor César falou, ela é a única criada pela Constituição, né? Então ela é a única permanente lá na Constituição Federal. A gente não pode esquecer que lá dentro do Senado Federal também temos as comissões permanentes do Senado Federal. Dentro da Câmara dos Deputados temos as comissões permanentes da Câmara dos Deputados. E temos comissões permanentes no Congresso Nacional. É o exemplo aqui da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Tem mais, César? Você lembra de alguma permanente? Tem a comissão... Do Mercosul, tem a do Mercosul. Mas não é permanente, né? É permanente. Do Mercosul, de forma permanente, né? Que é a representação brasileira. Acho que a de comunicação também, eu acho, tem uma outra de comunicação e inteligência, eu acho que também é... A SECAI, é a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, que também é uma comissão mista permanente. A gente nem fez um briefing disso antes, não. É na hora que a gente já vai conversando e perguntando. Agora, temporárias temos outras, né, no Congresso. Não, aí tem várias, né? No Senado nós temos, acho que 13, e na Câmara mais 20 e tantas comissões. E no Congresso também permanentes, né? E no Congresso temporárias também, né? No Congresso a gente tem... No Congresso, todas as comissões de medida provisória, né, são mistas, só que são temporárias. São para a avaliação daquela determinada medida provisória. Isso. Lembrando que medidas provisórias que tratam de crédito extraordinário são analisadas também pela CMO. Isso mesmo. Olha lá, é o artigo 66 que é cobrado muito nos concursos públicos, não é só na área de orçamento, não. Se está lá no seu edital, direito constitucional, né? Se está no edital direito constitucional e cobra essa parte da Constituição, você pode se deparar aí com esse artigo 66. Olha só o que ele diz, ó. É lá que está a comissão mista, ó. Caberá a comissão mista permanente de senadores
e deputados, então aqui que a gente fala que ela é mista, né? Acabamos de dizer aqui em cima, examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo. Quais são os projetos? Os principais nós vamos ver logo à frente, que é o PPA, a LDO e a LOA, os créditos adicionais, como o professor César acabou de mencionar, o crédito extraordinário, e sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Então aqui, sobre as contas, eu queria falar logo sobre elas, porque depois a gente não vai mais comentar, né? Então, sobre as contas, o pessoal que está estudando aí para Tribunal de Contas, Controladoria, né? O que acontece? O Tribunal de Contas vai fazer o parecer prévio, né? Esse parecer prévio é encaminhado lá para o Congresso Nacional, o presidente do Congresso envia para a CMO, então a CMO vai fazer o parecer dela, para depois o plenário, né? Do Congresso, né? E isso tem uma discussão, além das contas, tem uma discussão, né, César? Porque teve uma decisão, agora que eu estou lembrando aqui, tem uma decisão do Supremo que falou que as contas tinham que ser debatidas da mesma forma que os projetos de lei orçamentária, né, de sessão conjunta, mas isso ainda está ainda em mandado de segurança, mas antes era assim, saía da CMO, ia para a Câmara, né, e depois para o Senado, né, votava o projeto de decreto legislativo, não é isso? Você se lembra? Estava tendo uma alternância entre as casas, né? Um projeto legislativo primeiro ia para a Câmara, o próximo seguiria para o Senado e assim sucessivamente. E lembrando aqui também, Ronaldo, que no caso desses pareceres dos tribunais de contas, eles não são vinculantes à decisão do legislativo, tá? Isso é verdade. Mesmo que o tribunal dê como rejeitada determinada conta, o Congresso pode, de acordo com os argumentos que ele colocar, dizer que as contas estão aprovadas. É verdade. E olha, eu estou lembrando aqui, a gente olhando, você consegue ver no site, você pode no seu buscador aí digitar contas de governo, né? Você vai cair lá na página, geralmente você cai já na página da CMO, né? Ou lá no Tribunal de Contas, mas se você colocar contas de governo, Câmara dos Deputados, você vai cair na página da Comissão Mista de Orçamento, que a gente chama, para simplificar assim, clicando lá você vê os pareceres. Então a gente vê que o último parecer que a comissão deliberou foi o de 2013. Então o Tribunal de Contas todo ano envia, porque tem um prazo constitucional para o TCU, então o parecer prévio do TCU ele envia todo ano. Então de 2019, as contas do governo, né, do presidente da República de 2019 já foram enviadas, agora em junho. Mas estão lá na CMO pendentes de parecer, para depois seguir para plenário. Eu olhei, parece que todos estão apreciados, menos a do governo do presidente Collor lá atrás, sabe? 92, eu acho. Lá atrás tem duas. Tem duas na CMO paradas lá, mas as demais, todas a CMO deliberou até 2013. Então, estão paradas lá. E ela que é responsável. Então, quando você estudar a CMO, aí você vai ter que lembrar, então as contas passam na CMO para depois ir para o plenário da Câmara e Senado ou em sessão conjunta, conforme o STF aí resolver ou vai ficar para uma resolução interna, uma resolução do Congresso resolver essa questão, se vai para as duas casas ou vai para a sessão conjunta. Vamos voltar lá para o slide e ver o outro item lá, que é o item 2? Aí eu estou lembrando aqui, César, que as contas rejeitadas da presidente Dilma, né, foram rejeitadas pelo TCU, né, e ainda não foram deliberadas, que foram as contas da presidente Dilma de 2014 e 15. Né? O TCU optou pela rejeição. 2016 foi regular, mas com ressalva, até aquele período de maio, né, depois que foi afastada, né, depois o presidente Temer assumiu. Então esses dois períodos aí foram julgados separadamente. Mas o ano está lá, o ano 2016, só que com ressalvas tanto para o presidente Dilma quanto para o presidente Temer. Item 2, então, lá, ó, examinar e emitir parecer sobre planos, programas nacionais, regionais e setoriais. Veja, aqui não tem municipais, né? Essa aqui, às vezes as bancas perguntam assim, colocam municipais, aqui não tem, ó. Então a gente tem municipais. Nem estaduais. Nem estaduais, isso. E exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões que estão lá previstas no artigo 58. Tem comentário aí, César, sobre isso aí, não? Tem. A gente pode depreender aí também desse inciso 2º, que qualquer matéria dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, que suponha-se tenha um impacto orçamentário, pode ser apreciada também pela CMO. Não necessariamente uma matéria de cunho do Congresso Nacional, como um PLN, mas, por exemplo, um PL que está tramitando na Câmara ou um PL que está tramitando no Senado Federal, eles podem ser examinados também pela CMO, que pode emitir parecer sobre essas matérias se houver impacto orçamentário. A comissão é muito relevante, né? Tanto que se nós formos ver nesse período difícil que estamos passando, né, do coronavírus, da pandemia, no Congresso, o plenário dos dois, né, tanto da Câmara quanto do Senado, estão funcionando. Mas as comissões permanentes, praticamente nenhuma está funcionando, né? A gente tem comissões temporárias funcionando, que a CPMI da fake news, né, estava funcionando bastante. Tem uma comissão mista que foi criada pelo próprio decreto
da calamidade, criou essa comissão mista com 6 deputados, 6 senadores e mesmo número de suplentes para acompanhar as atividades de enfrentamento à pandemia. Também está funcionando de forma remota, né? E agora a Câmara, parece que a Câmara dos Deputados vai colocar a CCJ, a CFT e a Comissão de Fiscalização também, e o Conselho de Ética, né, esses colegiados para funcionar. Mas permanente não tinha nenhum. Por isso que é um grande destaque essa decisão do presidente do Congresso de falar, ó, a gente tem que instalar a comissão mista porque o orçamento chegou e é competência do Congresso Nacional deliberar sobre o orçamento, propor nossas emendas, depois entregar até o dia 22, né? Não, de 1º a 20 de outubro, né? 1º a 20 de outubro. As emendas, né? As emendas ao orçamento têm que ser apresentadas. Lembrando que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias também ainda não foram apresentadas, tá? Olha só, o PLDO, né? Esse projeto ele é apresentado lá em 15 de abril, a gente vai ver aqui, e tinha que ser aprovado até o final da primeira sessão legislativa ordinária, até dia 17 de julho, né? Mas se não for, a Constituição fala o seguinte, não pode interromper a sessão, tem que continuar. E aí acaba que não interrompe, né? Você tem o tal do, entre aspas, aí, um recesso em branco, né? Assim, recesso branco, né? Você faz a chamada da sessão, mas não dá quórum, né? Porque o parlamentar não... E nesse período o quórum é online também, né? E aí o projeto ficou lá, então vai votar os dois ao mesmo tempo, tanto o projeto de lei de diretriz orçamentária quanto o projeto de lei orçamentária nova vão tramitar junto na CMO. É uma situação diferente, né, César? Sim, pela primeira vez, né? E quais são as matérias, então, que temos lá, César? As principais lá que tramitam, você que acompanha lá o dia a dia da CMO, o César trabalhava lá quando era ainda papel, né? O Jefferson, que está com a gente aqui, eu queria aparecer lá no plenário, lá da Câmara agora, como é que é o nosso... Olha lá, rapaz, olha lá, plenário da Câmara, a gente sabe, né? São 513 deputados, mas não tem 513 cadeiras, né? Já vimos isso aí em nossos cursos aqui de regimento. A gente sabe que são 513 deputados, mas o número de cadeiras não é... Né? A última vez que eu pesquisei eram 300 e poucas cadeiras, né? Então, se for todo mundo sentar, não senta, né, ao mesmo tempo. E quando tem sessão conjunta, que junta os 513 mais os 81, aí que não dá mesmo, porque né, passa de quase 600 aí, não vai dar para sentar todo mundo. Vamos lá, César, então são 3 né, projetos né, principais? Os principais, né? São o projeto de lei do Plano Plurianual, tá, que ocorrem a cada 4 anos, houve ano passado e agora só em 2023. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que todo ano né, tem que ser apresentado e votado pela CMO, e o projeto de lei orçamentária anual, que o próprio nome já diz, né, anualmente, né, os parlamentares se debruçam sobre ele para definir as despesas que serão executadas no próximo exercício. O César trabalhou nisso aí enquanto ainda era papel, né, César? Cada emenda eram 4 papéis e 3 carbonos. Aí, ó, carbono. Tem muita gente que está assistindo a gente, nos assistindo aí, os meninos novos aí, né? E muito menino novo se formando, né, sem ter um emprego ainda. Na verdade, a gente está com mais de 13 milhões aí de desempregados, né, uma situação muito difícil. E o primeiro emprego ele é sempre né, um desafio muito grande né, para aquele que está começando, sem a experiência ainda. E o César passou esse momento lá de não ter o sistema ainda informatizado, né, as emendas no carbono. Né, tem gente que não conhece carbono, não. O Jefferson conhece carbono? Não. O Jefferson conhece carbono. Eu conheci carbono, mas também já não tem mais não, né, César? Em lugar nenhum você acha carbono não aí. Acha para comprar, né? Lá agora, por exemplo, na nossa época, você tinha que esperar, e até hoje ainda é assim na resolução, a publicação da peça orçamentária, porque eram 3.000 páginas, né? Caramba. Os tomos, você ia pegar fazendo flexão já, né? E já ia malhando, né? Hoje em dia não tem mais isso, é tudo informatizado. Agora o sistema é o o Lexor, para as emendas, e o Cideste para os destaques. Os destaques. É isso aí, são essas 3 principais que nós estamos vendo aí, ó. E o concurseiro, ele olha aqui na LDO, né, que tem lá as tratativas sobre os concursos, e depois a gente olha aqui, né, no anexo 5, né. Nós vamos, no final aqui, projetar o anexo 5. A gente vê que a notícia do anexo 5, ela não é ruim, né, são mais de 50 mil vagas. Ah, professor, mas tem a reforma administrativa. Sim, tem a reforma, mas a reforma administrativa de 98 demorou mais de 2 anos para ser aprovada, né? O César tem até... Quando vocês também passarem no concurso, vocês vão ter muito mais atenção ainda à LDO, porque é na LDO que fala se vocês vão ter aumento ou não. Aí, ó. Né? Tem que prestar atenção nisso aí também. E agora com a pandemia, aquela lei complementar lá suspendeu, né? Não suspendeu não, né? Acabou que a interpretação agora, não suspendeu nos aumentos, não, nem não, aumento suspendeu, né? Só não suspendeu tinha a ideia de bloquear até mesmo a passagem de nível das carreiras, né? De
Parou de contar. De um nível... Não está contando, não. Será que não? Acho que, Tá, não. acho que isso aí acabou que... Eu achei a notícia boa essa semana que a Procuradoria-Geral da Fazenda deu uma nova interpretação ao parecer, que é o seguinte, só poderia nomear, né, fazer concurso para vagas surgidas, né, de aposentadoria durante esse período aí da pandemia, né? Mas agora, recentemente, a PGFN falou assim, não, a lei não fala assim, a gente está dando uma nova interpretação, então qualquer vaga aí, vacância de aposentadoria, ou de óbito, de alguma coisa, ela pode ser reposta, né? O que deu força aí para o concurso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que são mais de 2.000, 3.000, 4.000 vagas, né? Que tinha essa interpretação lá restritiva da lei. Aqui estão os prazos, ó. Se vocês olharem aí, então aqui o prazo aqui de 15 de abril é quando chega esse projeto lá de lei de diretriz orçamentária, que é enviado ao Congresso, e o Congresso tem que devolver ele para o Executivo até o dia 17 de julho. Isso é todo ano. Agora, de 4 em 4 anos, vai acontecer esse aqui do PPA, né, do projeto de lei do PPA, que aí envia no dia 31, isso ocorreu no ano passado, e o Congresso devolve para o Executivo lá no dia 22, que é o término aí da sessão legislativa, né, o último dia, né, dependendo de se cair em feriado, isso vai mudar, né. E o PELOA, que nós acabamos de falar, aí não, aí ocorre todos os anos, né, César? Aí todos os anos, dia 31, a gente fica na expectativa, quem acompanha o orçamento, da chegada do PELOA, da apresentação, dos resumos, né, de como que o governo está colocando ali, materializando, né, os programas, as políticas públicas para o ano seguinte. Ou você não ouviu aí no noticiário falar assim, peraí, o que vai acontecer com o Renda Brasil, que é o novo programa aí que está sendo anunciado? Já vai aparecer ou não vai? E o Bolsa Família vai manter? Então, onde estava essa informação? Estava lá no PELOA, né? Dali que a gente tira, né? Que o governo tem que colocar em forma de receita e despesa o que ele pretende fazer no ano seguinte. E a gente sabe que a situação ela é muito grave, né? Que já estamos com déficit, já tem quantos anos? Acho que uns 6 anos, né? 5 anos de déficit consecutivos. Vários anos. E agora esse investimento que teve na pandemia, né? O gasto, realmente não vai ser fácil nos próximos anos. Mas aquele que souber aproveitar a oportunidade, né? Planejar os seus estudos, eu acho que ainda há espaço ainda, né, para você obter aí um cargo no Poder Executivo ou aí no seu município, no seu estado, que em algum lugar ainda sempre vai ter um concurso para reposição dessas vagas que a gente acabou de mencionar. Vamos seguindo aqui, além disso aqui, a gente vai para a parte agora aqui, ó, deixa eu tocar para frente aqui, que aqui o César aqui é que manja muito dessa parte da CMO, que é a composição da mesa, dos relatores, e tudo isso está numa resolução, né, César? Não está na Constituição. Eu queria falar do regimento comum, antes do César a falar, que a gente falou da Constituição Federal com o artigo 66. E lá você só vai achar a comissão permanente lá no artigo 66, depois você vai achar a comissão mista permanente lá no artigo 72, que trata lá do Tribunal de Contas, né, da parte de controle externo do 70 até o 75. O 72 vai falar lá que se houver uma despesa, a comissão pode cobrar, pode pedir que o TCU analise, se aquilo não for resolvido, a comissão pode até propor ao Congresso Nacional a sustação, né, daquele ato lá. Isso está no 72. E agora houve uma mudança com a emenda constitucional acho que foi da Previdência. Lá na frente mudaram que o BNDES agora, quando vai fazer a aplicação dos recursos do PIS, da contribuição do PIS e PASEP, quando o BNDES decidir apresentar, ao final do ano ele tem que fazer um relatório e levar esse relatório, essa informação, né, apresentar ela lá na comissão mista. Isso é novo, foi uma mudança recente. Quando tem mudança recente, as bancas de concurso sempre ficam mais atentas, né? Então a gente tem que alertar esses 3 artigos, o 66, o 72 e lá na frente o 239, se eu não estou enganado, que fala do BNDES, do PIS-PASEP, que é a contribuição que paga o seguro-desemprego. E aqui, no regimento comum, não vai ter muita informação não sobre a comissão mista, mas vai estar lá a comissão mista e vai ter um artigo ou 2 e alguns parágrafos que até mencionam a participação das comissões permanentes, mas isso só está no formal, né, César? Que a gente nunca viu isso na prática, né? Ou você já viu alguma vez a comissão permanente se pronunciar na parte que lhe cabe ali, né? Que tem que ser dentro da jurisdição de cada uma das comissões para poder se pronunciar na peça orçamentária e aquilo o relator ele vai ter que mencionar, sabe? É obrigatório ele mencionar. Eu nunca vi isso lá na Câmara, sabe? Não, também desconheço. Isso é previsto na resolução número 1, né? Da participação das comissões permanentes das duas casas. Mas como o tempo geralmente é exíguo, né? Para se fazer tudo que tem que ser feito, todo o processo. A gente não falou isso, né? Como é complexo, né, César? Da peça orçamentária, não dá tempo das comissões, uma a uma, né, se debruçar sobre as suas áreas. Há também a previsão dos relatores setoriais, né? Porque como o orçamento é muito grande, ele é dividido em setores, né? Áreas temáticas que a gente chama. Tratando cada um trata da saúde, outro da educação, né? E isso daí tá uma previsão lá de que eles se reúnam com as comissões que tem esse tipo de escopo, mas também não tem ocorrido por conta do tempo. Mas voltando aqui à nossa mesa da CMO, né?
Está lá na resolução número 1 de 2006, que faz parte do regimento comum. Né? Se você forem olhar lá no início do regimento comum, está lá dizendo que esse regimento é o texto mais as resoluções, né, anexas a ele. É verdade, então, forma o volume 2 lá, grosso, né, de material. Tem mais resolução do que o próprio regimento, mas tudo bem. Então nós temos lá a resolução número 1 de 2006, né, que diz que a CMO tem 40 membros titulares, tá? Hoje são 30 deputados e 10 senadores. Mas também tem mais 40 membros suplentes, tá? Que também são mais 30 deputados e mais 10 senadores na suplência de cada um desses membros. E antes isso aqui foi mais de 100, né? O pessoal já chegou a ser 120, eram 80 deputados e 40 senadores. Imagina, discutir orçamento com mais de 100, né? É difícil demais, né? Tanto que hoje, onde é o plenário da CMO, era um auditório, era um antigo, aquele novo que fizeram ali, né? Era um antigo auditório... Como é que é o nome? Nereu Ramos. É mesmo? Que hoje ela funciona lá no plenário 2, né? Ali na entrada. Plenário 2. Não era ali antes, não. Era o Nereu Ramos, era ali. Era ali. Ali era o plenário Nereu Ramos. A gente está falando de dentro da Câmara dos Deputados, porque o pessoal às vezes, pra você imaginar, ó, as comissões mistas que o professor César mencionou lá da medida provisória, quem dá o suporte de funcionário é o Senado Federal. Então, se você quiser visitar uma comissão mista de alguma medida provisória, se você estiver em Brasília, e quando a gente não estiver em pandemia, né, você vai lá no Senado, né, César? Isso. Agora, a CMO, quem dá o suporte é a Câmara dos Deputados. Então, o servidor, por exemplo, eu que estou lá na Câmara, eu posso trabalhar lá na CMO. Aí, esse suporte é lá na Câmara. Então, a CMO funciona no plenário 2, né? Plenário 2, da área... Aquele corredor das comissões ali. Tá, então vamos seguir aqui, né? Dentro desses membros também, para aqueles partidos que não conseguirem representação dentro da Câmara, dentro da comissão mista, né, há a possibilidade da criação de vagas reservas, vagas extras, né, que são ocupadas por esses partidos no sistema de rodízio. Né? Então, por exemplo, se houverem 6 partidos que não conseguiram número, né, um coeficiente que a gente chama, para ter vaga dentro da comissão como membro titular, eles vão aí ocupar essas vagas em sistema de rodízio. São, vamos supor, 12 meses durante um ano, cada partido vai ocupar essa vaga durante 2 meses. Pessoal, é o direito da minoria, né? Todo mundo tem que ter espaço, né? Isso. Aí nós vamos para a novidade aqui, isso tudo funcionar de maneira remota. Nós ainda não sabemos como vai funcionar. As sessões do Congresso Nacional que têm ocorrido durante a pandemia têm sido, na parte da manhã, a deliberação dos deputados e na parte da tarde, a deliberação dos senadores. Né? Aí não temos mais aquela discussão conjunta, né? Porque os sistemas são separados. Mas para fazer isso com CMO, não vai dar tempo de fazer o que tem que fazer até o final do ano. Então vamos ver como é que vai funcionar, né, essa questão remota. Tá? Então vamos aqui para a mesa da CMO. Né? A mesa da CMO ela é composta de um presidente e 3 vice-presidentes. Tá? O presidente, esse ano, será da Câmara dos Deputados. Tá? Ele vai, claro, ser de um partido ou de um bloco X. Tá? E conforme for o partido ou o bloco desse presidente, as vice-presidências vão ser preenchidas, sendo que o primeiro vice ele vai ser da representação do Senado Federal e ele não pode ser do mesmo partido ou bloco do presidente. O segundo vice-presidente vai ser da representação da Câmara dos Deputados, né? E ele não pode ser do mesmo partido ou bloco do presidente também. Então você vê que o partido ou bloco do presidente vai vincular esses próximos 3 cargos aí da mesa. O terceiro vice, né, vai ser um representante do Senado Federal e ele também não pode fazer parte do mesmo partido ou bloco do presidente. Tá? César, só fazendo uma observação, né? Olha como que uma preocupação, né, que se tem na CMO de regrar, né, porque cuida de uma peça muito sensível que é o orçamento. Né? Você tem que ter todo um cuidado para não permanecer o mesmo grupo ou a mesma pessoa à frente, né? Para não poder tentar criar mecanismos, né, para que aquele orçamento seja tratado de forma mais impessoal, né, todo ano. Então, veja que não pode, né, ser do mesmo partido, não pode ser da mesma casa. E olha, outra observação, lá na Câmara, se a gente pegar as comissões permanentes, lá também, o pessoal que está estudando, né, lá na Câmara é um presidente e 3 vices, igual aqui, né, que a gente viu. Mas no Senado, as comissões permanentes é um presidente e um vice apenas. Né? Não podemos esquecer que as comissões permanentes que tem lá é um presidente e um vice. E eleito, né? Que são eleitos também, né? Esses também são eleitos.
Bem, quem gostar um pouco de história e quiser dar uma pesquisada, né? Todo esse sistema foi montado depois da famosa CPI dos anões do orçamento, lá no início da década de 90. Isso tudo para que um grupo de pessoas, né, não tomasse o controle por muito tempo da Comissão de Orçamento. Para você ter ideia, quando surgiu essa CPI, o presidente da Comissão de Orçamento era o mesmo há 30 anos. Realmente. Né? Então, hoje, o parlamentar ele não pode nem ser membro da comissão por 2 anos consecutivos. Aí, essa regra não tem, né, nas outras comissões, né? Não tem. Você tem uma comissão permanente lá da Câmara, o deputado fulano, ele foi membro no ano de 2020, 2021 ele pode ser membro de novo. Agora na CMO não, né? Na CMO. É igual, agora lembrei do meu síndico lá do bloco lá, fazendo um parênteses. Eu encontrei com o síndico uma vez e perguntei assim, pô, o senhor não vai ser mais síndico? Ele já tinha 3, 4 anos como síndico, sabe? Aí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu conheço o pessoal que faz manutenção aí no elevador, já tem esses 5 anos, é o mesmo pessoal. Eu conheço não sei quem, já tem tanto tempo. Quando as pessoas já começam a ter muita intimidade, é melhor você afastar um pouco e deixar o outro tomar a frente, né? Que aí veio outro síndico, deu uma cobrada na galera, perguntou se aquela empresa de elevador realmente era a melhor para fazer a manutenção, se não tinha outra, fez outro convite lá para outras apresentarem projeto. Então, essa alternância, né, do poder que a gente fala, ela é importante. Né? E na administração pública tem essa mesma importância. Né? Bem, agora vamos partir aqui para as relatorias. Né? Nós falamos no slide anterior das peças orçamentárias e agora nós vamos ver quem vai relatar, porque a cada peça orçamentária você tem um parlamentar que vai ser responsável por emitir um parecer, né, sobre aquele projeto. Porque a gente chama de peça orçamentária, mas na verdade ele é um projeto de lei. Tá? Ele é um projeto de lei e sobre ele terá que se emitir um parecer para que a comissão mista aprove e aí sim seja encaminhado ao plenário em sessão conjunta do Congresso Nacional. Então vamos lá. Nós temos aí que o relator geral do PELOA, tá? Ele vai ser do Senado. E por que ele vai ser do Senado? Porque o presidente é da Câmara. Tá? E da mesma forma como os demais vice-presidentes da mesa, ele não pode ser do mesmo partido ou bloco do presidente da comissão. Tá? O relator do PLDO, tá, será também do Senado. Por quê? Porque ele não pode ser da mesma casa do presidente e também não pode ser do mesmo partido do presidente da comissão. Tá? Aí nós temos um relator que é meio adjunto dentro do PELOA, que é o relator das receitas. Tá? Ele não pode ser da mesma casa, tá, do relator do PELOA, né? E nem do mesmo partido. Agora, ele já pode ser do mesmo partido do presidente. Tá? Aí, no caso, a vinculação desse relator da Receita é com o relator da LOA, e não com o presidente da comissão. E nós teremos aí também, de 4 em 4 anos, o relator do projeto de lei plurianual, né, do plano plurianual, e ele só não pode ser do mesmo partido do presidente, mas poderia ser da mesma casa. Tá? E nós temos aí a composição de quem comanda, né, os trabalhos ali dentro da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Isso tudo, né, está na resolução número 1. Tá, professor, será que eu tenho que estudar isso para orçamento? Aí vai depender, né, se o seu concurso, no edital, mencionar lá a resolução número 1 de 2006, né? Isso. Mas é interessante saber esse processo, né, a tamanha complexidade que é lá dentro, ainda tem ainda na comissão mista. Os comitês, né, são 4 comitês, 4 comitês, os relatores setoriais, né? E outras 16 e mais as outras matérias, que essas são as principais, mas ainda tem os avisos do TCU, né, obras com indícios de irregularidades, os créditos que a gente acabou de falar, os créditos adicionais também que tramitam lá. Tudo isso a comissão trata, é essa comissão que vai ser instalada agora e vai ter que trabalhar de forma remota e nós vamos acompanhar. E aí, a gente quer passar lá para dentro do PELOA, para a notícia que é a notícia, dentre essas, a mais importante para quem está estudando para o concurso, porque há previsão no orçamento, mesmo com todas as dificuldades, há previsão de 50 mil vagas lá dentro. Né? E onde a gente vê isso? Você vai lá, né, se você for digitar PELOA no navegador, né, você vai cair em algum lugar aí, ou no Ministério da Economia, que antes era MPOG, Ministério do Desenvolvimento, aí foi tudo para dentro do Ministério da Economia, e lá dentro criou uma Secretaria Especial da Fazenda, dentro da Secretaria Especial da Fazenda, que tem lá a SOF, e tem também a parte de planejamento que está junto com energia e loteria, né? Se eu não estou enganado. Está lá dentro do Ministério da Economia. Então lá tem, você vai achar o PELOA e vai ter lá 7 anexos, se eu não estou... 7 anexos, aí 6 volumes, né? Mais o próprio texto. Aí tem o Orçamento Cidadão, que é
é uma ideia de você desmistificar um pouco, né? Facilitar o entendimento do orçamento para aquele que não tem familiaridade e a mensagem do presidente também, né? As informações. E o anexo 5 traz essa ideia aqui, ó, das 50 mil vagas, e a gente vai ver aqui mais à frente só um pouquinho do treinamento, já estamos indo para a reta final aqui do nosso bate-papo. Eu queria convidar você, se você está gostando ou se não está gostando também, de você correr aí, dar um joinha aí, dar um like pra gente, comentar, né? Ah, pô, professor, mas podia ter falado disso. A gente faz outro vídeo aqui, né, César? A gente está disposto, que a gente está falando de algo que a gente gosta de falar, né? Por isso que a gente passa o tempo todo falando, se deixar, né? Mas a gente se conheceu numa pós-graduação de orçamento, né, César? Então a gente tem interesse, a gente gosta, a gente escreve sobre isso, ministramos cursos sobre isso e queremos que, de alguma forma, levar reflexões para todo mundo para melhorar, né, aperfeiçoar esse processo, né? Sim. É muito importante que a nação, cada vez mais, que o Brasil tenha esse processo, esse sistema de planejamento e orçamento bem fortalecido para poder refletir entregas a você, cidadão, e a nós que estamos nesse meio de concurso aí, sempre tendo as informações mais fiéis possíveis, né? Então, olha só, 50 mil vagas, está lá no anexo 5. Fizemos aqui um resuminho, aqui é o anexo 5, ó. Então, se você for lá no anexo 5 e ver e olhar as vagas lá, vai ter um monte de informação, mas em resumo, você vai encontrar lá, legislativo, 140 vagas para provimento, então não criou nada. Aqui, ó, essas 140 estão divididas naquelas famosas vagas lá do Senado, que são 40, e né, tinha comissão, estava tudo caminhando, aí veio a pandemia, parou, mas continuou. Daqui a pouco a comissão ficou com apenas três, né, institutos para organizar e ia decidir, né, que era o SEBRASP, que é o nosso CESP, o IDECAN e a FGV, qual seria a banca. A gente estava na expectativa, de repente veio um ato e extinguiu a comissão e parou tudo, mas a gente vê ações lá dentro do Senado dizendo o seguinte, ó, o concurso não foi, né, a gente suspendeu, né, a gente não quer dizer que a gente desistiu das vagas, né, são 40 vagas e elas estão aqui, ó, dentro do anexo 5. Tem 30 vagas lá no TCU, que acreditamos que ano que vem também o tribunal deve emitir seu edital. E agora mais difícil, aí eu sou servidor da Câmara, eu acho mais difícil acontecer, que são aqui 70 vagas para a Câmara dos Deputados. A Câmara está passando um processo de reforma. Além da reforma, a PEC 32, que é a reforma administrativa que chegou, né? A própria Câmara está fazendo uma revisão dos seus processos, buscando otimizar. Então, eu acho que só depois dessa caminhada que a Câmara deve definir aí o que fazer com essas 70 vagas. Então, essas aqui no Legislativo, o Judiciário, ó, com mais de 3 mil vagas, contando criação e provimento. E aqui eu destaco a Justiça Eleitoral, com quase 1.000 vagas, a Justiça Militar também. O Executivo, ó, 48 mil vagas. E o que a gente destaca aqui nesse governo atual? As vagas ligadas à área de segurança pública, né, César? A gente tem visto muito, o César coordena lá o orçamento dentro da liderança. Lá dentro do Senado, né, a gente vê muito destaque para a área de segurança pública, né? Segurança e defesa, né? Segurança e defesa, cada vez mais. E aqui, então, acho que Polícia Federal, Polícia Rodoviária, né? O próprio DEPEN lançou o edital dele, esse ano está suspenso, né? O DEPEN com os agentes penitenciários, vaga espalhadas em 5, 6 localidades, né? O MPU com poucas vagas, olha só, 127 apenas. E a Defensoria Pública, ela vem nesse movimento de fortalecimento, sabe? Com a mudança na Constituição, ela tem autonomia, a autonomia administrativa e financeira, então ela cada vez mais vem reforçando e aqui... Né, orçamento próprio agora, né? Orçamento próprio, né? Vem que ela vem destacada, então vê que ela vem em destaque aqui com 1.000 vagas, né? Eu acho que e já está tendo concurso para a Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, né? O DPDF, tem até cargos lá que cai o orçamento, que é o cargo de Economia e Administração, tem a matéria lá de AFO, né? Esses dois cargos. Então aqui a Defensoria Pública também da União com bastante destaque, mais de 1.000 vagas. Então veja, a gente já está chegando para o final aqui, César, deixa eu ver. Mais uma aqui. Aqui a gente vai ver a aplicabilidade do que falamos, né, César? Sim. Que às vezes nós conversamos, comentamos, falamos sobre a CMO, o desafio que vai ser funcionar durante a pandemia de forma remota, a complexidade que é a formação da CMO, as peças orçamentárias que vão tramitar lá dentro. E aí o pessoal assiste e fala assim, mas isso aí vai ser cobrado de alguma forma em algum concurso? Cobra aí, ó, né, César? O César vai resolver essa aí para nós aí, ó. Isso aí, concurso recente, ó, 2019, a VUNESP faz vários concursos lá em São Paulo, né, de tribunal, de município também, estado, no estado de São Paulo, e ela organizou esse concurso aí nesse município, e aí eu lembro, era para procurador, viu? Então, um concurso importante, né, procurador municipal. Resolve essa aí, César. Quero ver se é difícil ou fácil. Ou se a gente comentou ou não ela aqui durante esses 30 minutos de bate-papo aí, ó. Acho que nós falamos, né? Nós falamos aí
do artigo 166, né? Artigo 166, ele está todinho aí nessa questão, né? Dentre outras, a de examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais. Né? Opa, peraí que eu errei. É a atribuição que compete à Câmara dos Deputados, mas não é isso que está lá no artigo 166, né? Também a Câmara dos Deputados. Ao Senado Federal? Não é somente ao Senado Federal. Ao Congresso Nacional? Bem, não é também só o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é uma segunda etapa, né? Na verdade, isso daí, ao Tribunal de Contas da União? Também não. O Tribunal de Contas da União tem outras atribuições que a Constituição lhe dá, né? Agora, a resposta certa é a letra D, a Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados. Você vê que eles construíram a questão todinha em cima do que está escrito no 166. É cópia literal, né? Que a gente fala. A literalidade, né? O pessoal gosta dessa literalidade e a literalidade ela se torna mais amigável, mais fácil quando você contextualiza, sabe? Sim. Igual você assiste aqui uma conversa dessa que a gente teve aqui, você vê, eu lembro que 2 professores lá falando que tem essa tal de CMO lá dentro, isso está lá no artigo 66 e trata do orçamento e trata das contas do presidente, faz parecer prévio, não sei o quê. E aí, quando você lê lá na Constituição, guarda a informação, acho que é muito difícil você esquecer depois na hora da prova, viu? Então, partimos aqui então, César, para o nosso encerramento. Olha aí, a gente agradece muito a atenção de cada um por ter ficado com a gente até agora. A ideia aqui do CDF é levar informação, levar conteúdo, né? Fora aquele conteúdo de aula dos nossos livros digitais, das nossas videoaulas, daquilo que está lá nas nossas notícias e no blog lá do site, mas também conteúdo na forma desse vídeo aqui, levando informação para você, na hora de estudar, saber onde você está estudando, né? Aquelas caixinhas você consegue abrir e falar assim, peraí, eu não preciso, no meu concurso eu não preciso entrar muito na CMO. Eu posso ir até aqui, mas eu sei que tem mais informação, então vai depender daquilo para aquilo que você está estudando. Eu queria passar agora a palavra aí, as palavras finais aqui do meu amigo César, que a gente já tem uma caminhada grande aí. Como eu disse, a gente se conheceu, olha só, numa pós-graduação de orçamento, né? Entramos juntos lá, uma pós-graduação que foi muito produtiva, né? Envolvia o TCU, a SOF, a CGU e o Senado Federal. Envolvia esses 4 órgãos, a gente dentro da sala, com colegas de cada um deles, né? Foram debates ali durante um ano, depois ainda teve o trabalho final com o orientador, então várias aulas, e a gente só falávamos do quê? De orçamento público, né, naquela época, e até hoje a gente troca ideias, troca reflexões, estamos escrevendo algo sobre isso. Fala aí, César, mais um pouquinho aí, fala do seu site, né, da sua experiência. Bem, queria agradecer aí o convite do CDF, o convite do meu amigo Ronaldo, e pedir que se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, na área de orçamento, acessem lá www.orza.com.br, e eu trabalho mais na área de formação de mão de obra para quem quer trabalhar nessa seara, né? Agradeço a todos aí pela paciência, compreensão e novamente agradecendo aí ao Ronaldo. Valeu, e César. ao CDF Concursos. Obrigado, gente. Não é fácil, né, você treinar uma pessoa, né, para dar esse assessoramento técnico para a autoridade, né, César? Sim. Você tem ali o parlamentar que às vezes ele tem a intenção de levar recursos para uma determinada região, né? Mas ele não sabe como fazer, né? Então ele precisa do assessoramento técnico, senão aquilo vai de forma errada, depois vai chegar lá na frente, vai dizer que está errado, aí não dá mais tempo de arrumar, ou vai fazer, não vai ser mais de forma que ele queria no início, né? Por isso que o César treina os assessores, dá curso nessa área de orçamento, ensina a fazer emenda ao orçamento, e a gente já teve chance de trabalhar junto, e é muito importante esse curso, eu recomendo para todo mundo. Um grande abraço então para vocês, mais uma vez agradeço de coração, toda a audiência aí, que a gente fique junto, trocando ideia, firme. Eu sei que não é fácil. E uma última mensagem para nós encerrarmos é o seguinte, eu acho que cada um, a gente tem dentro, né, de você, de mim, de nós aqui, a gente tem aí uma capacidade de luta, de transformação, sabe, de inovar, mas essa capacidade ela fica presa, ela fica dentro da gente e ela só vai se revelar quando você encontra as adversidades que a gente tem pela vida. E se você está enfrentando uma agora, é hora de, então, trazer à tona toda essa força, essa luta e acreditar em você, que acho que o estudo, a educação é um caminho que transforma a gente, transforma as pessoas que estão ao redor. Então, continue firme, um grande abraço e até a próxima. Valeu, César, até mais. Obrigado, Ronaldo. Valeu, Jefferson. Até mais.